Rapaziada, tá chegando a hora desse jogão aí contra o Grêmio domingo, rodada muito importante aí que pode garantir a permanência do Vasco na primeira divisão para a temporada do ano que vem. Então a gente vai falar muito sobre o jogo contra o Grêmio fora de casa, vamos também analisar as partidas aí de Santos, Bahia e também do Cruzeiro, né, adversários do Vasco nessa briga momentânea aí para permanecer na Série A, e também vamos falar sobre outras novidades, como possível novo patrocinador, reunião marcada entre a 777 e a Crefisa aí para quem sabe uma grana muito alta tá entrando nos cofres do Vasco já no ano que vem, e também vamos falar sobre planejamento, né, possíveis saídas de alguns atletas aí, clubes interessados em contratações aí de jogadores do atual elenco do Vasco, renovações de contrato e também compras de jogadores aí, né, que o Vasco já começa a fazer para a temporada do ano que vem. Então o vídeo está recheado, tem muito assunto, muita notícia relevante, importante. Já quero convidar você que está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez para se inscrever, se juntar aqui à nossa gigantesca família de mais de 460 mil inscritos aí. Nós somos o maior canal de notícias do Vascão aqui no YouTube, então corre lá, clica naquele botão vermelho e não esqueça também de dar aquela moral, né, de ajudar a gente, deixando aquele joinha, deixando aquele like lá embaixo do vídeo e compartilhando esse vídeo aí com seus amigos e amigas vascaínos aí nos grupos de Zap, Facebook, onde você puder compartilhar, vai ajudar demais no nosso crescimento, porque aqui é uma comunidade vascaína, aqui a gente tenta aí deixar o torcedor bem informado, trocar ideia, conversar e também ajudar o Vasco aí das diversas formas que a gente for capaz de fazer. Combinado? Fechado? Então bora dar início ao vídeo falando sobre a rodada, né? A rodada é essa que terá praticamente todos os jogos acontecendo ali simultaneamente, ao mesmo tempo, né? Nesse domingo, às 18h30, 6h30 da noite, horário de Brasília. E temos aí nossos adversários diretos na luta contra o rebaixamento, tendo jogos complicados, tá? Jogos difíceis aí, como por exemplo o Bahia. O Bahia joga fora de casa, lembrando que o Bahia é o primeiro time ali dentro da zona de rebaixamento, né? O time que nesse momento seria rebaixado, junto com Goiás, América Mineiro e o Curitiba, e o Bahia vai ter o adversário que é justamente o América Mineiro, né, que já tá rebaixado, mas que vem aí dando muito trabalho, né, empatou com o Galo, ganhou do Internacional, quase ganha do Vasco em São Januário, né, o América Mineiro tem mais nada a perder na competição, é seu último jogo dentro, né, do seu comando, dentro da sua casa, para sua torcida acompanhar na primeira divisão esse ano, então vai ter apoio da torcida, e digo mais, tá tendo apoio também das torcidas do Vasco e do Santos, né, a torcida do Vasco ontem entrou ali num projeto de mandar Pix pro América Mineiro, né, para poder incentivar os jogadores, enfim, o elenco ali, a comissão técnica a entrar de forma profissional e séria para vencer o Bahia nessa rodada. Muita gente falando de mala branca, não sei o quê, irmão, não dá para saber se vai ter alguma coisa por trás de bastidores. O certo é, acredito muito que o América Mineiro vai entrar para vencer, até porque os jogadores do América, né, vão querer mostrar trabalho para poder abrir os olhos de outros clubes. Mastriani, atacante do América Mineiro, interessa ao Vasco, né? O Vasco já fez uma consulta aí, então seria uma ótima oportunidade do Mastriani já começar a ajudar o Vasco aí, já com a camisa do América Mineiro. Então esse jogo também é às 18h30, outras duas partidas que a gente também vai acompanhar de perto é o Botafogo, jogando suas últimas fichas aí no campeonato, né, ainda buscando um possível título ou uma classificação do G4 para a Libertadores, encara no Engenhão o Cruzeiro, tem 45 pontos, ainda corre riscos, né, porque o Cruzeiro pega Botafogo e Palmeiras, líder e vice-líder, e o Santos joga fora de casa contra o Atlético Paranaense, que não tem mais chances de Libertadores, mas quer ficar o mais alto possível na tabela, né, para poder ano que vem ter aí benefícios de Copa do Brasil, ter benefícios na Sul-Americana e também ter uma premiação maior dentro da competição. Então o Santos vai ter vida dura, vai ter aí um jogo complicado. O Vasco também, como a gente sabe, terá vida dura, vai ter aí um jogo dificílimo contra o Grêmio, que está brigando por G4 de Campeonato Brasileiro, né? As chances de título do Grêmio são remotas, são muito pequenas, ainda existem, né? Mas probabilidade é que o Palmeiras leve o caneco, né? E o Grêmio vai ter casa cheia, apoio da torcida, né? A torcida do Grêmio, que é a maior torcida do Rio Grande
Grande do Sul, né? Tenho muito respeito pela torcida gremista, diga-se de passagem, vai ser um duelo aí de bons jogadores, né? Do lado de lá tem o Soares, tem o Ferreirinha, né? Tem ótimos atletas ali sob o comando do Renato Gaúcho, que na minha opinião é um dos melhores treinadores do futebol brasileiro, e do lado de cá o Vasco aí em crescimento, né? Se o Vasco mantiver esse aproveitamento que teve no retorno da competição sob o comando do Ramon Dias, que inclusive é o melhor aproveitamento dentre os clubes que estão aí brigando para não serem rebaixados, o Vasco consegue se manter na Série A, mas tem alguns tabus aí para serem quebrados. O Vasco nunca venceu o Grêmio jogando na nova arena do Grêmio, são 7 jogos e 7 derrotas, mas tabu tá aí para ser quebrado, né? E o Vasco também tem outras coisas positivas, o retorno do Marlon, do Robson Bambu, do Maicon, do próprio Léo Pelé também, né, ali no setor defensivo. O Ramon Dias tem praticamente todo o elenco à disposição e teve aquela injeção de ânimo, né, vendo o Bahia, vendo o Santos perderem, vendo o Cruzeiro empatar. Então o Vasco aí, nesse momento, com 30% de chances de rebaixamento contra 51% do tricolor baiano do Bahia. A provável escalação do Vasco aí deve ser muito parecida com a dos últimos jogos ali, sistema defensivo, teremos os reforços aí, o Ramon cogita a possibilidade de jogar com um esquema de 3 zagueiros, deve voltar com o Marlon no time titular, ou na vaga do Jair, ou na vaga do Payet, vai depender ali de como ele formar, né, a parte tática. Se ele jogar num 3-5-2, o Marlon deve jogar mais aberto, se jogar no 4-3-3, o Marlon deve jogar mais centralizado. Enfim, agora é aguardar, é esperar. Como eu falei, o provável time deve ser Léo Jardim no gol, na lateral direita Puma Rodrigues sendo mantido depois de uma boa atuação no último jogo, né, na derrota para o Corinthians, o Puma foi um dos destaques ali da partida. Na lateral esquerda, Lucas Piton. Dupla de zaga com o Maicon e com o Medel, né, que segue fazendo tratamento intensivo aí, mas deve ir para o sacrifício, deve ir para o jogo. Meio de campo com Zé Gabriel, a dúvida de quem será o segundo homem ali, tem 3 opções: Jair, Bruno Prachete ou Marlon Gomes, e o Paulinho Paulo ali, mais uma vez, indo para o sacrifício também, lembrando que o Paulinho tá com uma lesão no ombro, mas vai para o jogo. E lá na frente, Peck, Verrete, e aí a grande dúvida de quem será o terceiro homem de ataque: Payet, Rossi, próprio Marlon Gomes pode ser aí jogado, né, para jogar aberto pelos lados de campo. É aquilo, é aguardar e acreditar, né, botar aí todo o apoio que nós temos nesse momento para que esse time conquiste uma vitória fora de casa, que seria aí uma quebra de um tabu e praticamente, né, garanta aí o acesso à primeira divisão do ano que vem. Lembrando que se o Vasco vencer, Bahia perder, a gente tá na primeira divisão, 100% aí matematicamente garantidos para ano que vem tá na Série A. Enfim, já fiz a minha fezinha, botei R$1.000, isso mesmo, R$1.000 na vitória do Vasco aí lá na Bet Winner. Eles estão pagando R$6, parceiro, R$6 para cada R$1 que você colocar por lá. E tem mais, você que quiser se cadastrar, eles ainda estão com aquele bônus de boas-vindas que chega até o valor de R$910, garantido para vocês até R$910 se você se cadastrar e usar o código promocional Mário910, Mário910. Vou deixar todos os detalhes, tudo aí mastigadinho no primeiro comentário fixado aqui do nosso vídeo. Só você clicar no link, se cadastrar, pega o código Mário910 e garanta aí o seu bônus de boas-vindas. Combinado? Bora agora falar de outras novidades, né? Primeiro, patrocínio Master, porque o Vasco aí vai trocar provavelmente o novo patrocinador aqui, ó, da frente da camisa, né? A Pixbet, que atualmente patrocina o Vasco, tá migrando pro rival, pro Flamengo. O Vasco não quer ficar atrás do Flamengo em relação a números, né? Não vai aceitar o Flamengo receber, sei lá, 50 milhões, o Vasco receber 23. Então o Vasco está indo ao mercado. Já tem uma proposta de uma outra casa de palpite, né? Já tem uma proposta aí superior aos 23 milhões que o Vasco recebe no momento, mas dentro dos bastidores do clube já existe, né, um rumor muito forte que a Crefisa quer chegar e patrocinar o Vasco, né? Quer se tornar ali a parceira master do nosso clube. Olha, vejo com bons olhos, acho uma empresa muito séria, visto aí o que fizeram com o Palmeiras aí nos últimos, sei lá, 6, 8 anos. O Palmeiras hoje é uma das maiores potências do futebol sul-americano e muito aí devido à Crefisa, né? Que injetou dinheiro, comprou jogadores, investiu aí muito, né? Enfim, em diversos quesitos lá no Palmeiras, e agora eles podem estar vindo pro Vasco. Lembrando que o dono da Crefisa, que é o marido da Leila Pereira, é torcedor vascaíno, né? Já falou muito sobre isso e tem uma reunião marcada na semana que vem, né, para iniciar as discussões. Lembrando que a Crefisa também tem interesse na compra dos naming rights, né, do novo complexo de São Januário, né, que vai passar por essa reforma, valores desse naming rights aí podendo chegar até
500 milhões de reais, isso mesmo, até 500 milhões de reais, obviamente, né, que é uma negociação, um processo aí bem longo, né, até porque o estádio só deve ficar pronto em 2027, mas essa novidade, né, desse grande interesse da Crefisa no gigante, ó, pra mim é uma novidade muito, muito boa, então fiquem ligados aí para mais novidades aí no decorrer dos próximos dias e das próximas semanas. E agora falar sobre planejamento do futebol do Vasco pro ano que vem. Porque já existem aí clubes interessados na compra de jogadores do Vasco. Falei para vocês ontem sobre o Gabriel Peck, né, despertando interesse do Palmeiras, São Paulo, Atlético Mineiro, Internacional, né, hoje dentro ali dos corredores de São Januário, já se fala muito que propostas devem chegar assim que o Campeonato Brasileiro chegar. Já dei minha opinião sobre esse assunto, acho que o Peck, se saísse do Vasco, deveria sair para a Europa, mercado maior, valorização maior, uma marca aí com certeza maior para o jogador e para o Vasco, mas a gente não define a carreira dele, né? Vamos ver aí como que essas propostas chegam no final do ano, se algum clube decidir pagar a multa rescisória do PEC, que é cerca de 20 milhões de euros, tem que fazer, vai levar, né? Não tem muito o que a gente também reclamar. Essa grana toda aí, sem dúvida nenhuma, Vasco poderia reinvestir em outros atletas. Em relação a Luca Orediano, interesse do Boca Juniors, né, que queria tirar o Orediano do Vasco no meio da temporada, parece que tem interesse aí de no final do ano fazer uma proposta aí, ou de compra ou de empréstimo pela negociação do Luca Orediano. Vamos ver como que a 777, como novo diretor executivo de futebol do Vasco, e o próprio Ramon Dias aí vai pensar sobre essa possível saída do Orediano. E outros dois jogadores que também devem aí aparecer no noticiário aí com propostas, interesses, são Marlon Gomes, que com certeza aí tem um futuro muito próspero, né? Um futuro aí de seleção brasileira, enfim, de jogar na Europa pela frente. E o Ryan que tem 17 anos, mas já desperta interesse de Real Madrid, Manchester City, Barcelona. Então, com certeza, o nome do Ryan também estará envolvido aí em possíveis propostas vindo lá da Europa. O Vasco também já começa a trabalhar nos bastidores para a renovação de contratos de jogadores do elenco atual. Matheus Carvalho, já o Vasco aí exerceu o poder de compra, né, 2 milhões de reais junto ao Náutico, pedido do Ramon Dias, o Ramon que falou, ó, compra esse moleque que vai dar bom jogador, ainda não tá pronto para ser titular nessa reta final, mas o Ramon Dias garantiu que no ano que vem será muito aproveitado o Matheus Carvalho aí no meio de campo. Além do Matheus Carvalho, o Vasco quer renovar os contratos aí do Rossi e do Maicon, dois jogadores que têm contrato se encerrando agora no final do ano, e também quer exercer a compra do goleiro Ivan, que está emprestado junto ao Corinthians, né? O Vasco aí não utilizou muito o Ivan nessa temporada, mas é goleiro nível seleção brasileira, goleiraço, né? E pelas partidas que o Léo Jardim vem fazendo, né? Hoje temos dois excelentes goleiros e não me surpreenderia se daqui a pouco chegue uma proposta pro Léo Jardim vindo da Europa, um jogador que já atuou por lá, experiente, rodado, né? Então, se o Vasco receber uma proposta pelo Léo Jardim, teria o Ivan como substituto. Para ser bem sincero, irmão, para mim os dois aí podem aí, sem dúvida nenhuma, revezar, porque são dois grandes goleiros. Se o Vasco comprar o Ivan, acho que vai fazer uma bela aquisição. A situação do Praxedes é um pouquinho mais complicada, né? O Praxedes veio de empréstimo ao Vasco, tem um valor do seu passe fixado em 28 milhões, não acho que o Vasco deva gastar essa grana toda, eu sei que é um jogador jovem, com potencial, mas ainda oscila demais, na minha sincera opinião. Se o Red Bull quiser vender por 8, 9, de repente ali até 10 milhões de reais, de repente até vale o investimento, né? Vamos ver aí como que o Vasco vai negociar essa situação do Praxedes. E agora, falar sobre uma treta. Pois é, vou até colocar para vocês aqui o videozinho no final, né? O Edmundo, né, que tem um canal aqui no YouTube também, né, o Mundo Ed, ele fala muito de Vasco, né? Um cara que não tem papas na língua, quem conhece o Edmundo sabe que ele fala o que vem na cabeça dele, né? Ele fala ali o que ele tá sentindo. E ontem, né, numa live junto com o Eric Johnson, né, ator, né, um cara muito gente boa, muito vascaíno também, e o apresentador lá do programa dele, o Edmundo soltou os cachorros pra cima lá do pessoal da SAF, né, principalmente pra cima do Paulo Brax, né, e eu vou deixar esse videozinho com vocês, vou deixar que vocês tirem as próprias conclusões. O meu único medo é tomara que não afete o relacionamento do Pedrinho, né, que é o presidente do Vasco, que é muito amigo, é muito próximo do Edmundo, com o pessoal da 777, com o pessoal ali da SAF do Vasco, porque, cara, pode até ter algum tipo de situação complicada, né, mas vou deixar você mesmo tirar sua própria conclusão. Edmundo é meu ídolo, Pedrinho é meu ídolo, Felipe é meu ídolo, enfim, Romário é meu ídolo, pra mim todo mundo que passou pelo Vasco, fez história, marcou gol, né, tem aí características vascaínas, são ídolos aí, sem dúvida nenhuma. Eu vou deixar pra você deixar nos comentários sua opinião em relação ao que o Edmundo falou do Paulo Brax. Então,
Digam aí nos comentários o que vocês acharam. E mais uma vez, se você não está inscrito no canal, corre lá embaixo, se inscreve, deixa o like no vídeo para fortalecer e não esquece, compartilha, siga as nossas outras redes sociais que vai ter muito sorteio. Camisa igual essa aqui, ó, maravilhosa. Primeiro uniforme, segundo uniforme, terceiro agasalho, muita coisa que vai rolar no final do ano. Mas para participar, para aumentar as suas chances aí de ganhar um prêmio no final do ano aí, no Natal, você tem que estar inscrito aqui e também seguindo as redes sociais, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, todos os links aqui na descrição do vídeo. Tem grupo de Zap, grupo de Telegram, tudo para vocês baterem papo com a gente lá. Eu tô nos grupos também, então participa com a gente para trocar aquela ideia bacana. E agora, com vocês aí, ó, Edmundo. E aí? Dá a opinião aí que eu quero saber o que a galera tá pensando. Contra a SAF. Apesar que, na minha modesta opinião, a SAF precisa ouvir quem é da bola. Se não gosta de mim, Lúcio, eu tô cagando que você não gosta de mim. Qual lugar que eu quero que você vai tomar naquele lugar? Muito, com uma piroca bem grande, assim. Igual a do Tchau. Porra, é verdade. Mas ouçam o Pedrinho. Sabe por quê, Fábio? Primeira coisa, a única coisa que o Pedrinho pediu até agora era a contratação do Felipe, para ser auxiliar técnico permanente, que o Vasco hoje não tem. Sabe qual foi a resposta do Lúcio? Só depois do campeonato posso te dar essa resposta. Então, boa vontade não tem nenhuma.